Aula sendo gravada a partir de agora, nono ano A, quinta-feira, 20 de agosto, 7h30 da manhã. Gente, falta então, como eu já estava dizendo, o item D do exercício 1, página 31. Antes de fazê-lo, vamos brincar um pouquinho com aquelas raízes ali, as equações. No item A, nós temos a seguinte situação. Acompanhe aí porque é tópico novo, hein? Eu tenho ali no item A as raízes 3 e 5. Olha só o que eu vou fazer com elas. A gente aprendeu no início do capítulo de equações de segundo grau a resolver equações incompletas, né? E as equações incompletas a gente saía com a forma fatorada. Uma delas, aquelas em que o C, termo independente C, é igual a zero, a gente fatorava ali pelo fator comum, né? E depois eu caía ali com o produto entre dois termos igual a zero, né? Então, se eu tenho produto, ou seja, a multiplicação entre dois termos, e o seu resultado é zero, então um deles tem que ser zero, né? Essa ideia a gente já entendeu. Vamos tentar estender essa mesma ideia, agora tendo as raízes, e aí a gente chega numa forma fatorada. Vamos pensar aqui comigo, ó. Raízes 3 e 5. Se eu tivesse algo assim, se eu escrevesse algo assim, ó, x menos 3 que multiplica x menos 5 igual a zero. Ok? Então tem uma equaçãozinha aqui. X menos 3 que multiplica x menos 5 igual a zero. Se eu, dessa forma fatorada aqui, eu construísse a minha equação reduzida, né? A equação simplificada ali do segundo grau, que equação que resultaria, né? É a minha equação do item A na página 31. Falem ela para mim aí. Vamos ver se vocês estão me acompanhando. Repete a pergunta, Ronaldo. Olha só, eu peguei as raízes do item A na página 31. E eu escrevi ali x menos 3 que multiplica x menos 5. Supostamente, por hipótese, uma forma fatorada de uma equação do segundo grau. Essa equação é a minha equação do exercício que vocês fizeram no exercício A. Como que era aquela equação? X ao quadrado Quadrado menos menos 8x 8x mais 15. mais 15. X ao quadrado Menos 8x menos 8x mais 15. mais 15 igual a zero. Observe que essa equação aqui, que a gente chama de equação reduzida do segundo grau, ou a sua forma normal, né? Apareceu na provinha nossa. Veja como ela corresponde a essa forma fatorada aqui, ó. Porque isso aqui é o produto de Steven, lembra? Se eu fizer aqui, ó, a soma desses dois termos, menos 3 menos 5, dá um menos 8. Se eu fizer menos 3 vezes menos 5, dá um mais 15. Então, eu tenho ali o produto de Steven. Então, essa escrita aqui é a forma fatorada dessa equação que a gente tem aqui. Bom, onde é que eu quero chegar com isso? O seguinte, se eu tenho as raízes de uma equação, sem ter a equação ainda, né? Se eu tenho as raízes dessa equação, eu posso escrever a sua forma fatorada. Professor, mas eu sei fatorar isso aqui pelo produto de Steven, mas tem algumas que não são tão simples, não dá para a gente aplicar o Steven. Então, se eu souber as raízes dessa equação, eu consigo fatorá-las. Vamos demonstrar alguma coisinha aqui, ó. Se eu tenho x mais 3 x menos 3 que multiplica x menos 5 igual a zero. Se eu fizesse essa resolução aqui,
eu tenho o produto entre dois termos, ou seja, x menos 3, que multiplica x menos 5, e eu tenho igual a zero. Igual a zero. Então, um dos dois termos precisa ser zero. Consequentemente, eu tenho x menos 3 igual a zero, ou x menos 5 igual a zero. Então, x igual a 3 ou x igual a 5. Tá? Então, da minha forma fatorada, eu provo que eu tenho exatamente as raízes que o exercício tinha me fornecido. O que é que eu estou tentando mostrar aqui? Conversar um pouquinho sobre algumas possibilidades diferentes de manuseios, para que a gente consiga entender que a partir do momento que eu sei quais são as raízes de uma equação, além de construir essa equação aqui, reduzida, que a gente já aprendeu até na aula anterior, eu posso também escrever a forma fatorada dessa equação. Posso escrever a forma fatorada dessa equação. Vamos ver outro exemplo para ver se clareia, sem fazer tanta bagunça agora. O item B. Quais são as raízes ali? Quais são as raízes no item B? Raiz de 3 menos raiz de 2 e raiz de 3 mais raiz de 2. Não, no item B ele informou para a gente 2 e 1/4, né? Ah, entendi. 2 e 1/4. Isso, 2 e 1/4. Item B de bola, as raízes informadas são 2 e 1/4. Se eu quisesse escrever a forma fatorada, que representa a equação do segundo grau, que tem 2 e 1/4 como raiz. Vamos ver se alguém conseguiu pegar alguma coisa aí. Eu tenho as raízes e eu quero escrever a forma fatorada da equação que tem essas duas raízes aí. Difícil ainda, né? Não ficou claro. Vamos lá. Olha só, se eu escrever isso aqui, ó, através das duas raízes, x menos 2 que multiplica x menos 1/4 igual a zero. Ok? Eu tenho essa expressãozinha aí, essa equaçãozinha, x menos 2 que multiplica x menos 1/4. Se eu quiser solucionar, ou seja, achar as raízes dessa equaçãozinha que eu montei, a solução para ela, x menos 2 igual a zero, ou x menos 1/4 igual a zero. Não seria assim que eu resolveria essa equação? Sim. Beleza. Sim. Bom, a partir desse momento aqui, então eu sei que as raízes dessa equação são x igual a 2 ou x igual a 1/4. Ou seja, as mesmas raízes que ele tinha me informado no início. O que eu fiz aqui? Eu peguei as raízes que o problema me forneceu e escrevi uma equação na sua forma fatorada. Eu fatorei a equação do segundo grau, né? Porque nós sabemos que a forma reduzida dessa equação, a gente já tinha escrito x ao quadrado menos 9/4 de x mais meio igual a zero. Essa é a minha equação do segundo grau reduzida, que tem como raízes 2 e 1/4. E aí eu escrevi aqui, ó, x menos 2 e x menos 1/4 igual a zero, como sendo essa mesma equação do segundo grau, mas só que na sua forma fatorada. Tá bom? Então eu pego as raízes e escrevo ela numa forma fatorada, a equação na forma fatorada.
Vamos tentar ver o que acontece no item C. O item C, ele me informou também algumas raízes, as duas raízes ali. Vamos pegá-las aqui. Olha só no item C. Quais são as raízes ali? Menos meio e 2/5. 2/5. Escrevam para mim a equação do segundo grau, no seu formato fatorado, que tenha menos meio e 2/5 como raiz. Como será que ficaria isso? Eu tenho as raízes e eu quero escrever uma equação do segundo grau fatorada. X menos 1/2. Isso. Menos 1/2 vai ficar mais, né? X mais meio. O que mais? E x menos 2/5. X menos 2/5. E aí, como é uma equação, igual a zero. Tá bom? Já entendeu já, Duda? Tá? Então, eu pego as raízes e, a partir delas, eu crio uma equação, só que no seu formato fatorado. Tá bom? A gente aprendeu até ontem a escrever a equação na forma reduzida, né? Que aparece lá já o x ao quadrado e tal. Aqui eu estou escrevendo essa mesma equação, só que na sua forma fatorada. Né? Por quê? Como que eu provo isso, que está correto? É só, se eu quisesse calcular essa raiz daqui, ó, x mais meio igual a zero, ou x menos 2/5 igual a zero. X igual a menos meio, ou x igual a 2/5. Né? Portanto, eu chegaria nas mesmas raízes informadas. Então, essa forma em vermelho aqui é a minha forma fatorada. Tá? Isso é muito útil, gente. Todas as vezes que eu tenho as raízes de uma equação, eu consigo, a partir delas, escrever aquela mesma equação na sua forma fatorada. Tá bom? É assim que normalmente eu faço para fatorar uma equação aí. Eu resolvo ela, pego as raízes e aí eu fatoro. Porque tem algumas equações que são meio complicadas. Vamos dar mais um exemplo. Fala aí um número qualquer. 6 e 12? 6 e 12. Ok. 6 e 12. Escrevam para mim na forma fatorada. X menos 6 e x menos 12. X menos 6 que multiplica x menos 12. Igual a zero. Pronto. É uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau. Fatorada. Agora, construa para mim a equação reduzida que tem essas raízes aqui. A equação reduzida. Ou seja, né? X quadrado, aquelas coisas todas lá. Equação normal. Como que a gente faz? Tem duas maneiras de fazer aqui, né? Pode falar, Duda. Chuveirinho? Você pode aplicar chuveirinho, ou você pode aplicar o produto de Steven, né? Fatoração de Steven lá, né? Soma esses dois termos e depois multiplica esses dois termos. Ou a gente usa aquela ideia de soma igual a x1 mais x2 igual a 6 mais 12, que é igual a 18. Produto igual a x1 vezes x2, que é igual a 6 vezes 12, que é igual a 6 vezes 2, 12, 72. Né? E aí eu tenho x quadrado menos sx mais produto igual a zero.
x² menos 18x mais 72 igual a zero. Tá? Então, essa aqui é a minha equação reduzida. E essa aqui é a minha equação fatorada. Me deem outros dois números aí. Outros dois números. 9 e 7. 9 e 7. Gustavo, constrói para mim aí a sua forma, a equação fatorada. É 7, Ronaldo. É 7. 7. 9 e 7. Construa aí para mim. X². Não, a fatorada. X é menos 9 Menos 9. vezes x menos 7. X menos 7 igual a zero. Pronto. É isso. Você tem as raízes, você constrói a sua equação na forma fatorada. Tá? Se você quiser provar, é só você fazer ali x menos 9 igual a zero ou x menos 7 igual a zero. Consequentemente, você tem as raízes, x igual a 9 ou x igual a 7. Né? Vai ficar positivo. E na forma reduzida, como fica essa equação? É x² Quadrado menos 16x menos 16x mais 63. mais 63 igual a zero. Como é que você fez para resolver isso? Eu somei menos 9 menos 7, que deu menos 16. E depois multipliquei menos 9 com menos 7, que deu mais 63. Isso, você pegou a ideia do Steve, né? O Estevão. Perfeito. Isso. Uma outra maneira de fazer isso, como seria? Por chuveirinho também? Chuveirinho. Tudo bem. Uma outra forma ainda, como seria? Some o produto? Some o produto aqui, né? Ó. Olha lá. Usando essa formulinha aqui. Não sei se alguém se lembra, mas quando eu fui explicar essa formulinha, eu disse que eu não usava muito ela. Por que eu não uso ela? Porque a partir do momento que eu tenho as raízes, eu já saio com a minha forma fatorada direta. Tá? Por quê? Porque assim eu não preciso ficar decorando fórmulas, né? Eu errava muito assim, na hora do sinal aqui, né, na escola também e tal, eu não ficava decorando tanta forma. Apesar dela ser simples, mas eu sempre achei mais fácil, se eu tenho as raízes, eu já saio aqui pela forma fatorada, tá bom? Sempre achei mais fácil de ser feito. Bom, mais um exemplo. Quem me dá outro número aí? Outros dois. Dê um número negativo. Menos 7 e 3. Menos 7 e 3. Ok. Me dá a forma fatorada dela aí, Duda. X mais 7 X mais 7. e x menos 3. X menos... Multiplica. Isso. Igual a Igual a zero. zero. Perfeito. Então, nós temos as raízes, menos 7 e 3. E eu escrevi a forma fatorada, x mais 7, x menos 3 igual a zero. Tá? Me dá a forma reduzida dela agora. X ao quadrado X ao quadrado é menos 4x. mais, né? Que 7 É mais. É verdade, mais 4x. mais 4x. E como que é? Deixa eu ver lá. Certo. Isso. Menos 21. Isso, menos 21 igual a zero. Igual a zero. Você usou Estevão, né? Você Não, usou eu fiz pela. Eu chuveirinho. fiz. Não, pelo produto soma. Legal, legal também. Muito bem. Então aqui nós temos a forma fatorada e a sua equação reduzida. Gente, simples isso? Simples isso? Sim ou não? Sim. Iris, Iris, entendeu? Iris? Oi?
Oi, Entendeu isso aqui? acho que sim. Beleza. Eu acho, não tenho certeza. Me fala dois números aí. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Me dá aí uma hipótese aí da sua forma fatorada de equação de segundo grau, que tem essas duas raízes. X mais 1 vezes X mais 2? Vamos lá, vamos fazer como hipótese. X mais 1 que multiplica x mais 2 igual a zero. Tá? A sua hipótese, então, é que eu tenho uma equação de segundo grau na sua forma fatorada, e se eu resolver essa equação do segundo grau, eu terei 1 e 2 como resultado, né, da solução. Vamos resolver essa equação que você escreveu aqui. Como que eu resolveria ela? Eu igualaria o X mais 1 igual a 0 X mais 1 igual a 0. e o X mais 2 igual a 0 também. O x mais 2 igual a 0. Legal. Ao resolver, eu vou ficar com x igual a menos 1. Menos 1. Ou x igual a menos 2. Menos 2. Espera só um pouquinho, Gustavo. Lívia, deu as mesmas raízes como solução? É, o sinal tá diferente. Isso. O sinal está diferente. Então, aqui, ó, a gente tem que transformar em menos também. Menos 1 e menos 2. O sinal é o inverso. Por quê? Porque na hora que eu igualo a zero, ó, x menos 1 igual a zero. Aí eu fico com x igual a 1 positivo. Ou x menos 2 igual a zero, e aí eu tenho x igual a 2. Entendeu a lógica? Entendi. Beleza. Fala, Gustavo. Não, eu fiquei em dúvida que você colocou menos 1 e menos 2. Agora você entendeu. É, Isso é que achei que você tinha errado. Não, eu só tinha seguido a hipótese da Lívia para mostrar para ela o jogo do sinal ali para prestar atenção, tá? Então fica ali na sua forma fatorada x menos 1, x menos 2. Que mais? Bom, tem uma coisa importante aqui, ó. Tem uma coisa importante aqui. Então vamos colocar aqui uma regrinha primeiro. Eu posso definir a forma fatorada da seguinte maneira: x menos o meu x1 que multiplica x menos o meu x2. Então, a forma fatorada pode ser escrita como x menos x1 e x menos x2. Foi isso que nós vimos até agora. Esse menos aqui, ó, garante a troca de sinal lá, né? Garante a troca de sinal. Beleza. Eu não quis já dar a fórmula direta para vocês entenderem. Primeiro a gente fez os exemplos para vocês agora entenderem um pouco melhor a formulinha. Ok. Vamos tentar pensar alguma outra coisa aqui, ó. Eu tenho essa equação aqui do segundo grau. Alguém escreveu aqui x ao quadrado mais 4x menos 21. Essa equação aqui, eu posso fazer com ela o que eu quiser, né? Lembra? Toda equação remete à ideia de balança. Balança em equilíbrio. Então, se eu tenho uma balança em equilíbrio, tudo que eu faço de um lado da balança, eu tenho que fazer do outro lado da balança também, para manter o equilíbrio, né? Então, por exemplo, se eu acrescentar 2 de um lado, mais 2, eu tenho que acrescentar mais 2 do outro lado. Se eu multiplicar por 2 um dos membros, eu tenho que multiplicar por 2 o outro membro também. E assim eu garanto que eu continuo tendo a mesma equação, porque ela continua equilibrada. Então vamos pensar que eu vou multiplicar por 2 esse primeiro membro aqui da minha equação. Se eu multiplico por 2 ali, eu tenho que multiplicar por 2 aqui também. Tá bom? Então eu multiplico por 2 os dois membros. Ao multiplicar por 2, eu crio uma nova equação. 2x² mais 4x, mais 4x não,
mais 8x menos 42. Igual a 2 vezes 0, eu continuo com 0. Ok? Todo mundo consegue perceber que eu tenho a mesma equação aqui? Essas duas equações são equivalentes. Por quê? Porque eu só multipliquei por 2 os dois membros da equação. Então, o que eu fiz de um lado, eu fiz do outro, então eu conservo frações equivalentes. Tranquilo até aqui? Sim. Beleza. Gustavo, entendeu isso aqui? Gustavo? Entendi, Ronaldo. Beleza. Então, eu posso fazer o que eu quiser com a equação, desde que eu faça dos dois lados dela. Então, eu só multipliquei por 2. O que vai acontecer aqui agora na hora de fazer a fatoração? As raízes dessas duas equações são aquelas que alguém me forneceu aqui. Menos 7 e 3. Não muda. Se eu resolver essa em vermelho, eu chegarei na solução menos 7 e 3. E se eu resolver essa outra aqui, que eu nem sei que cor que é isso aqui, é menos 7 e 3 também. Tá bom? Nenhuma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida. Beleza. Agora, e se eu quisesse fatorar essa segunda aqui, ó? Eu só tenho um probleminha aqui. Eu tenho esse termo 2 aqui. Esse 2. Tá? A ideia continua a mesma. As raízes são essas. Então, eu venho aqui e coloco x mais 7, que multiplica x menos 3, igual a 0. Mas como eu tenho aquele doisinho ali, que é o a, né? O a nos coeficientes, então eu ponho ele aqui, ó, só multiplicar depois. Olha lá, 2 vezes o x mais 7 que multiplica o x menos 3. Deu para entender o que eu fiz ali? Sim. Fácil, né? Então, na minha formulinha, que é essa aqui, ó, x menos x1, x menos x2, eu só acrescento o a aqui, ó. Se o a for 1, não mexo, né? Igual aqui de cima. Fica normal. Né? Ele nem aparece. Agora, se o meu A for um pouco diferente, for o 2, então eu coloco ele aqui na frente multiplicando. Tá? Então eu construo aqui com as minhas raízes, naturalmente, e eu coloco esse 2zinho aqui, eu tombo ele para poder escrever a sua forma fatorada. Vamos ver mais um exemplo. Falem um número, 2 números para mim aí. Quais que é? Qualquer número. 20 e 17? 20 e 17. Você complicou, hein? 20 e 17. Ok. Escreva a forma fatorada para mim. X menos 20, que multiplica x menos 17 igual a 0. X menos 20, que multiplica x menos 17, igual a 0. Ok. Agora escreva para mim a sua forma reduzida. Posso fazer aqui? Pode. Fazer no meu caderno? Todo mundo fazendo aí, por gentileza. A forma reduzida dessa equação aí. 170. Alguém já sabe? Consegui aqui. Pode falar para mim. X ao quadrado menos 37x mais 340 igual a 0. X ao quadrado menos 37x 37x mais 340 igual a 0. 340 igual a 0. Ok, então olha só.
partimos das duas raízes que você me deu, escrevemos a sua forma fatorada, e aí você escreveu a sua forma reduzida. Que técnica que você usou para fazer a reduzida? Produto e soma também. Produto e soma, tá bom, legal. Agora, vamos fazer uma coisinha, um joguinho aqui. Pega essa equação reduzida e escreva e multiplique ela por 3 nos dois membros. Vezes 3. Ronaldo, só uma dúvida. Você vai corrigir o D da 31? Nessa aula não vai dar, tá? Ela está em aberto ali. Mas é só fazer a soma e produto do mesmo jeito. Ali você tem uma diferença de quadrados e na hora também de fazer a soma você vai eliminar os termos irracionais ali. Não muda nada, tá? Eu volto nela na semana que vem, fica tranquilo. Então, Duda, multiplica para mim aí os dois termos, os dois membros da equação por 3. 3x ao quadrado 3x ao quadrado menos 111x. menos 111x. Não sei, você fez aí 3 vezes 3. Fiz. 9, 111. Mais 1020. Igual a zero. Igual a zero. Ok. Essas duas equações são equivalentes. Se você resolver uma, você vai ter lá a raiz como 20 e 17. Resolver a outra, também 20 e 17. Elas são iguais, não mudou nada. Elas são equivalentes, né? Então, como ficaria a forma fatorada dessa segunda aqui que a gente criou? X menos 20. X menos 20. Que multiplica x menos 17, igual a zero. Menos 17. E o 3 lá na frente. E o 3 multiplicando aqui. Perfeito, Duda. Já entendeu a ideia. Acabou o problema, tá bom? Gustavo, Bia, Lívia, Duda Moda, quem mais? Filipão. Cadê o Filipão, hein? Deu para entender aí? Iris. Acho que sim. Tranquilo isso, né? É o próximo tópico, mas ao invés de pegar os exemplos da apostila ali, eu só continuei trabalhando com os exercícios que a gente já estava aqui para mostrar que serve para qualquer um, tá? Bom, na próxima aula, que é na semana que vem, eu corrijo o que está faltando, tá? Eu corrijo o que está faltando. Deixa eu falar da tarefinha para vocês. Tarefinha é o exercício 9, na apostila suplementar. Deixa eu ver se eu já estou aqui. Aqui. Exercício 9. Apostila suplementar é a página 43. Primeiro ali, escreva uma equação do segundo grau que tenha como raízes menos 5 e menos 3. Então, você vai escrever, partindo dessas raízes, você escreve a equação do segundo grau, reduzida, né? De uma forma normal lá. Você pode usar soma e produto e tal, aquilo que a gente já estava trabalhando. Então, tem o A, B, C e o D. O D eu ainda não expliquei, né? Então, pode pular o item D aí. Se alguém conseguir, legal. Se não conseguir, não vou cobrar por enquanto, porque eu não resolvi com o número irracional com vocês ainda. Não expliquei isso aí. Então, pelo menos o A, B e C já dá para vocês fazerem. O D, se alguém conseguir. O item 2. Escreva a forma fatorada dos seguintes trinômios do segundo grau. O que vocês vão fazer aqui? Resolvam, você tem ali uma equação, duas, né? A e B. Resolvam por delta, achem as raízes e a partir do momento que você tem as raízes, você consegue escrever a forma fatorada, tá? Então ele te dá a equação pronta, ele te dá a equação 2x² menos x menos 1. O que você vai fazer? Vem aqui e acha a raiz, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Depois que você achou as raízes, você simplesmente escreve a sua forma fatorada. Bom? Escreve a sua forma fatorada. Observe que você tem o a aqui igual a 2, né? Igual a 2. Alguma dúvida sobre a tarefa?
Acho que não. Não? Tranquilo aí? Gustavo? Sim. Tranquilo, né? Qualquer coisa vocês mandam mensagem para mim, mas eu acho que deu para entender legal. Gente, obrigado pela atenção, participação de vocês. Bons estudos aí, até semana que vem. Tchau, Ronaldo. Ô, Ronaldo. Tchau, Ronaldo. Tchau. Tchau, Ronaldo. Tchau. Tchau.